ministrando. Zacarias 4,6 diz assim: e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É o que está escrito naquele banner lá atrás, que quando você levanta e olha para trás, um registro que tem a ver com que essa igreja crê. Nós não cremos no crescimento de uma igreja por meio de estratégias humanas, não cremos no crescimento de uma igreja por meio de um pastor bonitinho, apesar que é realmente bonito o pastor, não é? Magro, alto, esbelto, pelo loiro, olhos azuis, de vez em quando eu tiro a lente, né? Eu coloco outra lente, mas são azuis os olhos. Mas eu não creio que a igreja cresce e o povo é abençoado por causa de um líder. Mas eu creio que a igreja é curada, abençoada, cresce, ela passa a ser uma igreja saudável por meio da ação direta do Espírito Santo. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia? Se tivermos o Espírito Santo aqui, nós teremos vida com Deus. Não tivermos o Espírito Santo, seremos mero religiosos, e aí temos encontro de domingo após domingo, que não transforma, que não muda a nossa vida. Mas nesse lugar, o Espírito Santo tem tido liberdade de atuar, de pastorear os nossos corações, porque uma maneira do sumo pastor, que é Jesus Cristo, pastorear o nosso coração, é por meio do Espírito Santo. Ele diz, eu irei, mas enviarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias, ele convencerá do pecado, justiça e juízo, ele vos ensinará todas as coisas, vos lembrará de todas as coisas, e ele não somente estará em vós, mas dentro de vós e por meio de vós. Eu posso ouvir um aleluia? Diga, eu creio no Espírito Santo como uma pessoa, como Deus na terra. Aqui a palavra vem para um líder chamado Zorobabel, que estava tentando fazer uma grande construção do templo, e diz a história que fazia 18 anos que estava parado a obra, e ele tentava por meio dos exércitos, tentava pressionar o povo a trabalhar, a contribuir para que então a construção pudesse ter uma conclusão, e então ele não conseguia, tentava por meio do dinheiro, tentava por meio das habilidades que estavam na sua mão, e Deus vem para então o Zorobabel e diz através do profeta, não é por força, não é por exército, não é por violência, não é por pressão, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém, meus queridos? É pelo Espírito. Eu quero começar a adiantar para você o seguinte, que a resolução do teu problema, o fortalecimento do teu casamento, a proteção que você precisa, a libertação dos filhos, tirar os filhos de drogas, de rebeldia, de alguma situação que você como pai não está conseguindo, algumas conquistas que você sabe que está difícil para você, essas coisas, elas só devem acontecer, só acontecem na verdade, e só devem acontecer, e nós precisamos ter consciência, que é pelo Espírito Santo. Aquilo que você consegue com as suas próprias mãos, poderá ir embora facilmente, mas aquilo que é o Espírito Santo que traz para você, ele vai dar manutenção, e vai garantir que o inimigo não toque, que o inimigo não destrua. Eu posso ouvir um aleluia? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quando vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 18 diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por que quando a Bíblia vai nos incentivar a sermos cheios do Espírito, coloca o vinho no meio? Deixa eu dizer para você, o mesmo efeito que o vinho causa numa pessoa, que é o efeito, por exemplo, quando você toma um copo de vinho, principalmente você que não tem costume, quando toma um copo de vinho, desce aquela golada, é questão de segundos, o seu corpo começa a sentir algo. O couro da testa engrossa, começa a dar uma tremedeira, e você começa a sentir que o seu corpo está sendo afetado pelo álcool. E se você continua tomando mais, daqui a pouco você começa a perder a mordomia da mente, daqui a pouco você não administra os seus pensamentos da maneira como você fazia antes, e alguém começa a tomar controle da sua mente, e você começa a ficar feliz e alegre, e começa a falar coisas que você não falaria, uma coragem. Eu me lembro que uma vez um patrão meu, que era dono de uma banda,
ele bebeu, tomou todas, e aí ele chegou em casa e ele começou a me elogiar, quase que me colocava no colo, e dizia que eu era como um filho para ele, né? Ele começou a falar aquilo que ele não tinha coragem de falar quando ele estava bom, né? Só assim eu fiquei sabendo o que realmente ele pensava. O efeito do vinho traz alegria, traz coragem, ousadia, e daqui a pouco, se você continuar tomando, você percebe que, você vai perceber depois, que faz coisas que você não é mais você que está fazendo. Alguém começou a administrar sua mente. Por que é um grande problema a bebida alcoólica? Quando você começa a perder a mordomia da mente, você fica mais vulnerável, e um ser espiritual chamado diabo tem muito mais liberdade e força de manipular sua mente, manipular o seu coração, para fazer coisas que você não faria. Quantas pessoas, pelo efeito da bebida, roubam, são violentas, e depois se arrependem, ficam chorando, eu não vi, eu não tive força, eu não consegui, porque o diabo encontrou mais força para atuar na vida dele, uma vez que a sua mente começou a perder a administração. Aí a Bíblia diz que nós não devemos nos encher com vinho, nos embriagar com vinho em que há dissolução. A palavra dissolução significa perda, destruição. No caso do ser humano, é destruição gradativa da moralidade. Quando você começa a beber, você começa a perder princípios dentro de você, você começa a perder princípios morais. Então a sua honestidade, a sua capacidade de sobriedade vai perdendo forças, e você vai perdendo isso, e o nome disso é dissolução. A Bíblia diz que quando o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, ele foi viver dissolutamente. À medida que ele vivia com as meretrizes, gastando os bens, a sua vida começou a perder os princípios morais, senso, coerência, e ele começou a perder aquilo que ele recebeu na casa do seu pai. Ele começou a viver uma vida dissolutamente, ele começou a perder a santidade e entrar num processo de imoralidade. Quando você bebe, quando você cede à bebida, você começa a entrar em dissolução, começa a perder aquilo que você tem, a moral, começa a perder o respeito. Quantos homens de respeito, quando começa a beber, ninguém dá mais valor, as pessoas falam o que quer. Quantos homens, por causa da bebida, caem e os cachorros começam a lamber a boca. Chega em casa, perdeu carteira. Ninguém respeita um homem bêbado. Por quê? Porque ele está em dissolução. Ele perde o respeito, ele perde a moral. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é um efeito negativo da bebida, do vinho. Por outro lado, a Bíblia fala que ao invés de nos embriagar com vinho, devemos nos encher do Espírito Santo. Eu posso ouvir amém? O efeito é o mesmo, só que sobrenatural e positivo. Quando você começa a se encher do Espírito Santo, você começa a receber uma alegria diferente. Pessoas tristes, angustiadas, quando elas começam a receber o Espírito Santo, o seu semblante muda. Por quê? Porque o coração começa a ser visitado pelo rio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que coração alegre aformoseia o rosto. Quando o Espírito Santo entra dentro de mim, que eu passo a viver esse fluir dele, o meu rosto passa a ser um rosto diferente, há um brilho diferente, não é? Esses dias mesmo, eu não sei como é que está o estado hoje, mas esses dias um jovem teve uma experiência lá na casa do Márcio. Ele entregou a vida para Jesus lá, sob pressão, pregação, né? E ele, foi bem no queixo, ele entregou a vida para Jesus, foi muito forte. E ele teve que sair do churrasco, porque casa de crente tem churrasco, e o churrasco estava bom. Aí quando ele saiu, mais ou menos 15 minutos depois, ele ligou para o Márcio dizendo: rapaz, eu passei num posto aqui para calibrar os pneus, e de repente um homem do nada, um senhorzinho veio para mim e perguntou: rapaz, tu é crente, né? Aí ele olhou e disse: sou. Pois é, porque eu estou percebendo. Mas como é que você está percebendo? Porque há um brilho nos teus olhos. Há um brilho nos teus olhos. Porque quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo começa a visitar o seu coração, coloca uma alegria diferente, os seus olhos, o seu rosto começa a refletir isso. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia?
Se você está triste, está angustiado, tem passado por lutas e não tem conseguido vencer, não tem conseguido dar a volta por cima, não tem conseguido desfrutar de uma alegria, eu te digo, a solução está na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. E daqui a pouco você é tomado com ousadia. Quando você bebe vinho, você é tomado com ousadia, com coragem, para fazer o que não presta. E quando você é cheio do Espírito, você é tomado de uma coragem diferente, é tomado de uma ousadia diferente. Quantas pessoas chegaram na igreja, como eu mesmo, não tinha nem coragem de abrir a boca, sabe, no meio social, porque eu falava 10 palavras, 9, a minha esposa ria de mim, porque eu não falava coisa com coisa, não tinha vocabulário, era tímido, não tinha coragem de falar. 3 meses depois que eu me converti e busquei o Espírito Santo, eu estava pregando nos rádios, estava pregando nas ruas, estava pregando nos cultos. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, ele gera ousadia dentro de nós. A Bíblia diz no capítulo 5 de Atos, que quando os discípulos oraram, o Espírito Santo moveu-se o lugar, houve um terremoto, eles foram mais uma vez cheios do Espírito Santo, e começaram a falar com ousadia a palavra de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e uma das vezes foi diante de uma criada, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, aí vieram as autoridades, as pessoas vieram questionar, quem primeiro se levantou para falar diante das autoridades foi Pedro. Ele se levantou e diz: meus irmãos, nós não estamos bêbados, visto que é agora 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo aqui é o que aconteceu quando Deus prometeu através de Joel, e naquele tempo não tinha capítulo nem versículo, mas se fosse hoje ele diria, Joel 2:28, a palavra promete dizendo: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e nos últimos dias a lua se transformará em sangue, o sol escurecerá, haverá fumaça por todos os lugares. E Pedro prega um sermão, e na medida que ele prega o sermão, ele constrange o coração das autoridades, dizendo: vocês mataram o justo. O Espírito Santo desceu porque o justo morreu na cruz, e foram vocês que mataram. E a Bíblia diz que houve um constrangimento nos judeus, e eles perguntaram: que devemos fazer então, já que nós somos culpados? Aí Pedro levanta a mão e aponta e diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Será que eu posso ouvir um glória a Deus bem alto neste lugar? Quer avançar, quer ser homem de Deus, quer ser mulher de Deus, quer ser ousado, quer ir para cima, quer viver uma vida ereta, uma vida erguida na cabeça, e não se abaixar diante das adversidades da vida, não retroceder, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Se você quer terminar os seus dias de vida, como o apóstolo Paulo que disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da vida está esperando por mim. Se você quer terminar os seus dias de vida de pé diante do Senhor, o segredo eu te digo nessa noite: seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh glória. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é forçando a barra que você vai ter um marido melhor, de mais oração, mais santo. Não é forçando a barra que você vai ter uma mulher mais calada, mais submissa, uma mulher mais despertada para Deus. Não é pela forçação de barra, não é pela tua força, não é pela tua violência, não são pelos teus argumentos, é pelo Espírito Santo. Ele fará todas as coisas. Eu posso ouvir um aleluia? Então, todos os homens que puderam fazer alguma coisa na terra para Deus, o fizeram porque foram cheios do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo foi a primeira pessoa que inaugurou o planeta Terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção, Deus não fez o mundo primeiro para depois o Espírito Santo habitar no mundo, não.
Primeiro o Espírito Santo veio sobre o que estava sem forma e vazia. Primeiro o Espírito Santo veio sobre aquilo que era trevas. E porque o Espírito Santo estava lá se movendo, a partir daí é que Deus começou a dizer: haja luz, e houve luz. Haja luminares, e houve. Haja terra, haja árvores, hajam animais. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós não temos o Espírito Santo, o nosso coração, nosso casamento, nossa família, nossa vida como um todo é igual a terra sem forma e vazia. A gente não tem, sabe, norte. A gente vive sem ele e sem beira. A gente vive uma vida desnorteada, sabe, sem saber para onde vai, nem de onde vem, nem qual o propósito da nossa vida aqui na terra, sabe. Tem pessoas que não sabem quem são, não sabem para onde vão, estão depressivas, porque não tem propósito de vida. Mas eu digo uma coisa para você: quando o Espírito Santo começa a se mover, a partir do momento que ele vem sobre você, a próxima palavra de Deus é: haja ordem, haja vida, haja luz, haja propósito, haja e haja. Quer ser abençoado? Quer ter uma família abençoada? Quer ter uma casa abençoada? Quer ter um futuro seguro? Deixa o Espírito trazer forma para a tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Meu Deus do céu, será que nunca vai acontecer isso aqui nesse lugar? Momento que o Espírito Santo vem na empolgação, na unção, não levanta ninguém, não sapateia ninguém, ninguém joga a cadeira para cima. Meu Deus do céu, quando é que nós vamos ver um culto desorganizado neste lugar? Quando é que vamos ver um culto que o Espírito Santo pega o povo e o povo sai, vai fazendo vãozinho, aleluia, sapateando? Cadê o povo que reage diante da unção do Espírito? Sapateia, bate o pé no chão, diga: Satanás, você está debaixo dos meus pés, eu sou mais do que vencedor, o Espírito Santo está na minha vida. Se o Espírito Santo está na minha vida, eu sou mais do que vencedor. Eu não nasci para ser derrotado, eu não nasci para estar debaixo, sabe, da influência do diabo. Eu nasci para estar debaixo da influência do Espírito Santo. Ele me dá forma, ele me dá direção, ele me dá foco, ele me dá propósito, ele me dá vitória, ele faz de mim mais do que vencedor. Os cultos de 40 anos atrás, 50 anos atrás, que eu leio as histórias, os cultos pentecostais, quando o Espírito Santo vinha, tinha gente que pegava banco de madeira, que apenas 3, 4 pessoas tinham o poder de levantar, pegava sozinho, botava no ombro e saía. Aleluia! Eu sei que se isso começar a acontecer aqui, vai ter muita gente que nem vai vir mais para a igreja, vai embora. Ficando o Espírito Santo, para mim está bom. Desde quando nós começamos a experimentar alguma coisa de avivamento de 2015 para cá? Tem pessoas que chegam de outra cidade, pessoas que chegam da própria cidade. Olha, eu ouvi dizer que o negócio aqui está pegando fogo, é disso que eu gosto. Olha, eu quero realmente esquentar meu coração. Aí vem para o primeiro culto, aí vê o povo sapateando, o povo caindo na unção. Aí elas, bye, nunca mais aparece. Está querendo o Espírito Santo, mas não quer que ele venha com fumaça, com fogo, não quer que ele venha com estrondo. A Bíblia diz que o céu, meu irmão, se você não está acostumado com descontrole humano, se você não está acostumado com uma coisa desorganizada, se você não está acostumado com barulho, se você não está acostumado com essas coisas, deixa eu dizer para você, você não pode ir para o céu, porque a Bíblia diz que no trono de Deus há relâmpagos e trovões, é o tempo todo. E sabe quando há relâmpagos e trovões? Quando o povo ora. A Bíblia diz que o anjo sobe com a taça cheia de incenso. E esse incenso, ele sobe suave às narinas do Senhor. E quando o anjo chega diante do trono de Deus com a taça, a Bíblia diz que o incenso está dentro da taça. São as orações dos santos. Quando os santos oram, quando os santos clamam, quando o povo de Deus realmente levanta a voz para buscar a Deus, os anjos chegam no céu com a taça cheia de incenso. Oração dos santos, oração dos santos. E quando o anjo dá para Deus, a Bíblia diz que imediatamente são relâmpagos e trovões que começam a serem efetuados no céu.
céus. Pastor, o que é o relâmpago e trovão? É a resposta de Deus. Jó fala no capítulo 37, versículo 5, se eu não me engano: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Deus vai trovejar na tua vida hoje. Ele vai trovejar trazendo resposta. Ele vai trovejar dando limites para o diabo. Ele vai trovejar trazendo ordem para a tua vida, porque o Espírito de Deus vai se mover sobre você. Toda área de trevas da sua vida, toda área de escuridão da tua vida, toda área de incerteza, de insegurança na sua vida, o Espírito Santo vai soprar. Ele vai soprar e vai haver luz na tua vida, luz no teu entendimento, luz, clareza de resposta de Deus. Você não vai viver como à toa, você não vai viver sem respostas, sem segurança, sem saber o que vai acontecer no teu futuro. Você vai saber o que vai acontecer no teu futuro. Por quê? Porque quando o Espírito Santo atua, ele traz forma. O teu futuro é um futuro de ordem, é um futuro seguro, futuro de sucesso. Aleluia. Praga alguma chegará à tua tenda. Você vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra, vai experimentar um avivamento e ainda vai morar no céu. Aleluia. Eu não sei, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Se entregue ao Espírito Santo, busque o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem nasce de novo e nasce do Espírito é como o vento, não se sabe de onde vem nem para onde vai, só se ouve a sua voz. Você não precisa por você mesmo, pelo seu entendimento limitado, saber de onde vem nem para onde vai. Deixa que quando você nasce de novo, que o Espírito Santo toma governo da sua vida, Ele vai te dizer para onde você vai, qual o propósito dele para a sua vida. Deixa que o Espírito Santo guie você. Quem nasce de novo, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: um dia está em São Paulo, outro dia está em Teresina, um dia está em Teresina, outro dia está no Japão, porque quem está debaixo do governo do Senhor, Ele leva, Ele traz, Ele faz o que Ele quer. Deixa eu dizer uma coisa para você: entrega teu futuro ao Espírito Santo, não se preocupa com o seu amanhã, porque basta cada mal, o mal de cada dia. Se entregue, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o Espírito Santo vai te soprar para o propósito de Deus. Tem gente que não vive hoje, não vive o agora, porque fica amarrado numa incerteza de um curso, que não sabe se vai passar no concurso, não sabe se vai ser chamado, não sabe se vai ser fazer isso, aquilo outro. Meu irmão, o teu futuro é do Espírito Santo. Viva o hoje, desfrute da presença de Deus, desfrute do melhor do Senhor. O amanhã está na mão de Deus, e o Espírito Santo sabe justamente o que fazer para te preparar, te forjar, te habilitar, para que quando o amanhã chegar, você esteja pronto. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um aleluia, aleluia. Tudo está no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus na terra. Quando você começa a arrepiar sentindo a presença dele, saiba, você não está sentindo a presença de um anjo, você está sentindo a presença de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, eu posso ouvir amém? Amém. E é de Deus que nós precisamos ser cheios. Então quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo homens que foram usados por Deus, porque foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Eu olho para José, e a Bíblia diz que Faraó, no capítulo 41, versículo 38 de Gênesis, José interpretou o sonho de Faraó, e por causa disso Faraó reconhece algo na vida dele, porque José diz: olha, você precisa de administradores competentes para administrar os 7 anos de fartura que virão, para que quando vierem os 7 anos de escassez, o administrador tenha reunido trigo suficiente para então atravessar o tempo de sequidão. E Faraó diz, respondeu-me, Gênesis 41, 38. E disse Faraó a seus servos:
acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó tinha macumbeiros, tinha magos, feiticeiros, e ninguém pôde interpretar seus sonhos. Quando José interpreta seu sonho, Faraó diz: aqui só pode ser Deus. Só Deus pode interpretar um sonho desse, porque Faraó não contou o sonho para ser interpretado. Faraó deu à pessoa, aos magos, a oportunidade deles saberem: digam-me o que eu sonhei. José tanto disse o que Faraó sonhou, quanto interpretou o sonho. E ele disse: este homem é o único que pode administrar o Egito, porque só ele tem o Espírito de Deus. Pastor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ser um político, eu quero ser um empresário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um profeta, eu quero ser um mestre, eu quero ser. Vai continuar querendo ser. Enquanto você estiver só querendo, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é. Porque quem te levanta, quem te dá autoridade, quem te projeta, te promove, é o Espírito de Deus. Existem aqueles que são promovidos sem buscar. Há um propósito de Deus para isso, porque o mundo precisa ser organizado. São levantados por Deus, são colocados em eminência, porque a eminência é do Senhor, e vão para o inferno mesmo assim. Mas o povo de Deus, que quer realmente fazer a vontade de Deus, precisa buscar o Espírito Santo. Por que é que pessoas são abençoadas, pessoas são levantadas, projetadas no mundo, com mais facilidade às vezes? Porque elas não têm um inimigo contra elas. Pelo contrário, é bom para o diabo que algumas pessoas tenham projeções. É bom para o diabo que cantores travestis, cantores homossexuais cresçam e fiquem famosos, porque eles vão passar a ser uma voz de incentivo para jovens que são ainda homens, e que são homens, porque Deus sabe que são homens, mas por causa daquela influência, eles vão começar a mudar de natureza, a se entregar a uma tentação. É bom para o diabo que algumas pessoas estejam em eminência, porque elas passam a incentivar outras para as drogas. Então não há resistência. Mas se você é alguém posicionado, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma luz na terra, para você ser levantado, você precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque você tem uma resistência. O mundo te resiste, o diabo te resiste. Você não será levantado, não será projetado para coisas grandes, para confrontar o próprio diabo na tua força, saiba disso. E os que têm, por acaso, de repente, caído na graça do povo, sem o Espírito Santo, tombam rapidinho. Sai de cena rapidinho, porque o diabo derruba. Jesus falou para os seus próprios irmãos. O irmão Jesus chega para ele e diz: olha, vai para a festa. Não há ninguém que queira ser famoso que fique escondido. Jesus falou: vão vocês. Vocês podem ir, vocês são livres. Ninguém se levanta contra vocês. Mas eu não posso ir livremente, por quê? Porque o mundo me odeia, porque eu reprovo as obras do mundo. Então quando você toma a postura de luz que reprova o mundo vem contra você. Então se você quiser fluir, quiser crescer, quiser ser alguma coisa na vida, sendo luz, você vai precisar muito mais do que um talento, vai precisar de muito mais do que uma força de vontade, muito mais do que apenas trabalhar. Você vai precisar do auxílio do Espírito Santo. Balança quem está do seu lado, diga: seja cheio do Espírito Santo. Quando eu olho, por exemplo, para Moisés, a Bíblia diz que Moisés, lá em Números capítulo 11, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que Moisés estava carregando a carga de todo mundo, e ele disse: Senhor, eu estou cansado. E Deus diz: pega 70 anciãos, e eu vou dividir do Espírito que tem em você, eu vou colocar em cada um deles. Ali foi uma transferência de unção, transferência de Espírito. Então os homens se santificaram, e Deus pegou do Espírito de Deus que havia em Moisés, e colocou nos 70 anciãos. No arraial tinha 68, tinha 2 que estavam fora, lá trabalhando na hora. E a Bíblia diz que o Espírito veio sobre os 68, e de repente os 2 homens que estavam trabalhando lá na chapada, eles começaram a ser chapados também.
começaram a falar e a profetizar, e começaram a glorificar a Deus, e Josué viu aquilo, quis repreender, e Moisés disse: Josué, para de ciúmes, oxalá, quem dera que todos os homens de Israel fosse qual eu sou, tivessem o espírito que eu tenho. Moisés sabia o valor de se ter o espírito. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho, não foi o cajado de Moisés que abriu o mar vermelho, embora Deus manda ele estender o cajado. A Bíblia diz que quando Moisés estendeu o cajado, veio um vento do Senhor e passou a noite inteira soprando. E as águas foram se dividindo. E as águas se dividindo. Cedo pela manhã haviam 2 colunas de água, e o povo de Israel passou em seco. Não foi o cajado de Moisés, foi o vento do Espírito. Pastor, que vento é esse? Deus pegou Adão, o fez como alma vivente. A Bíblia diz que ele assoprou nas suas narinas e diz: recebei o fôlego de vida. O mesmo Espírito que ele soprou dentro de Adão, ele soprou para abrir o mar vermelho. Quando estavam no deserto, Moisés e o povo de Israel, o povo começou a ter fome, estava cansado de comer apenas pão, maná de cada dia. Moisés, queremos carne. Moisés diz: Deus, o povo quer carne. E Deus falou assim: não se preocupe, eu vou mandar carne. Aí Deus mandou um vento oriental, juntou todas as codornas que havia naquele ambiente. De repente havia uma nuvem de codorna voando, e o vento soprando. As codornas caíram no arraial dos israelitas, e eles começaram a pegar codorna para todo lado. Os homens que tinham túnicas grandes faziam aqui uma bolsa na túnica, e era colocando codorna, quebrando o pescoço, colocando aqui, e carne voou para todo lado, porque o Espírito do Senhor soprou. Aleluia, aleluia. Quem quer o vento do Senhor aí diz amém. A Bíblia diz no capítulo 20, versículo 21 e 22 de João, que quando Jesus foi ressurreto, aparece para os discípulos de volta. Ele diz, entrou no meio deles e disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E assoprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Jesus é assunto aos céus. Os discípulos passam 10 dias ali no templo, orando, esperando a promessa da descida. E no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente um vento impetuoso começou a... E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu vou dizer uma coisa para você: o vento vai soprar sobre a sua vida. Quando estudamos a história dos avivamentos, encontramos o avivamento de Gales. A história diz que os jovens, através de Evan Robert, ele orou 23 anos por um avivamento naquele país, 23 anos, e de repente ele foi fazer um seminário, ainda jovem. 3 meses depois, lá no seminário, o Espírito Santo falou para ele: saia daqui, volta para a tua cidade, pega alguns jovens, começa a chamar pelo avivamento que eu vou chegar. E ele voltou para a sua cidade, ninguém entendeu, chamou alguns jovens, começaram a fazer vigílias, passavam dias inteiros trancados numa casa e orando, e eles oravam nos montes, no meio das chapadas, das matas. E aí diz a história que um dia Evan Robert, juntamente com esses jovens, estavam indo para o lugar da oração. Quando eles estavam no meio do caminho, eles perceberam que as árvores começaram a balançar
balançar de maneira diferente, e veio um vento e soprou, e todos eles caíram tremendo no chão, e irrompeu um avivamento a partir daquele dia em Gales. A história diz que em menos de 3 anos, 100.000 almas se converteram no país de Gales. O vento vai soprar nesse lugar. Quem tiver fome, quem tiver sede, quem tiver com o coração conectado, será cheio do poder do Espírito Santo. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Igual os irmãos falaram na vigília hoje de madrugada. Aqui não tem um culto normal, aqui não é culto normal não, aqui cada culto é uma conferência, cada culto aqui é um congresso, cada culto aqui vem uma porção dobrada, cada culto aqui vem algo extra de Deus para a sua vida. Você precisa ir por aquela porta dizendo, hoje foi diferente, no próximo culto você vai dizer de novo, hoje foi muito mais, depois, hoje foi muito mais, até alcançarmos a medida que Deus quer, porque o avivamento chegará em nosso meio em breve. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Josué era cheio do Espírito Santo. O próprio Deus deu testemunho que Josué era cheio do Espírito Santo. Quando chegamos em Números, capítulo 27, versículo 18, Deus diz assim: Moisés, pega Josué, o homem que tem o Espírito. É isso? Então disse o Senhor a Moisés: toma, Josué filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Era o momento em que Moisés estava apresentando Josué para Israel diante dos anciãos, dizendo: esse vai ser o meu sucessor. Ora, um homem que tinha o Espírito Santo como Moisés tinha, não poderia ser outro menor que ele, tinha que ser alguém que tinha também o Espírito Santo igualmente Moisés. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nós corremos o risco de enganar e ser enganado pelas pessoas. Você pode ver uma pessoa vestida de crente, ter fala de quem tem fé, dizer que é cheio do Espírito Santo e ter alguns movimentos de que está cheio do Espírito Santo. E contudo ela não tem nada do Espírito Santo, porque você não vê por dentro. Você não sabe o que está dentro dela. Então você pode dizer, a fulana, quantas vezes eu ouvi falar, alguém chega, olha, fulano é cheio do Espírito Santo. Quando eu vou olhar, só palha, só gritaria, só barulho, sem conteúdo, sem unção, sem presença. No dia que você começar a perceber que aqui tem gritaria, que nunca vai acontecer em nome de Jesus, mas se de repente, gritaria, movimenta, e você não sente nada, não sente o poder, a presença do Senhor, então meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, é só fogo de palha. Eu conheci um pastor em Feira de Santana, ele estava pastoreando em Feira de Santana, e ele tentou ajudar uma congregação que passou por um momento difícil. Essa congregação bem pentecostal, daquelas igrejas assim, que do barulho mesmo, mas com uma certa incoerência. No dia que você vê alguém subir nesse púlpito para pregar, no mínimo a gente conhece essa pessoa. No mínimo a gente sabe que essa pessoa realmente vive o que prega. Porque isso aqui é complicado, irmão. Nós passamos 5 anos para ter uma igrejinha pequenininha dessa aqui, para ter um pouquinho da presença de Deus. 5 anos orando, jejuando, pelejando, batalhando para ter um pouco da presença de Deus. Se subir uma pessoa incoerente, errada, vazia do espírito e cheia do mal, em 5 minutos ela destrói a igreja. Em 5 minutos ela acaba com a igreja. Por isso que a gente zela, não é todo mundo que sobe nesse púlpito. Pode chegar quem for, pode chegar, meu irmão, com terno de ouro, eu sou pastor, apóstolo, fulano de tal. Pô, tu vai ficar bem ouvindo a palavra dos menores aqui, porque eu preciso te conhecer, preciso saber se você realmente está coerente para subir aqui nesse altar. Por quê? Porque as ovelhinhas são de Jesus. Você é alguém por quem Jesus morreu na cruz. Eu não posso ser irresponsável com você a ponto de colocar qualquer pessoa aqui para te amaldiçoar. Foi o que aconteceu nessa igreja. O pastor começou o culto, aí chegou uma pessoa com terno, gravata, com a pasta na mão, sabe, cara de pregador. E o pastor aqui no meio do culto disse: olha, Deus está me dizendo que é esse irmão aí que vai pregar hoje. O irmão subiu no púlpito, pegou o microfone. Diz que o homem andava alto do chão, era um poliglota, o cara era uma sumidade na oratória, o cara falava que o povo ficava encantado, era um barulho, o povo dando glória a Deus e aleluia, e quando terminou de pregar, ele disse: eu quero que vocês saibam, que acabaram de ouvir a pregação de um satanista. A igreja murchou, queima Jesus, a igreja murchou na mesma hora, o povo começou a ficar confuso,
pela perda de integridade do pastor, que não teve discernimento, trazer uma pessoa que ele não conhecia para ministrar aqui, porque, irmão, o diabo engana. Eu posso até ter discernimento de espírito e ser enganado, porque o dom atua quando Deus quer atuar. O apóstolo Paulo diz que Satanás consegue se transfigurar em anjo de luz. Você pode conversar com uma pessoa pensando que ela é crente e ela não ser. Tenha cuidado, conheça as pessoas, conheça quem você vai permitir impor a mão sobre a sua cabeça. Eu vejo gente com coragem demais, vai no movimento que ela nunca foi, não sabe quem está lá, aí chega uma pessoa estranha lá, vem, põe a mão na cabeça dela e começa a ministrar, e você não sabe que espírito ela está transferindo para você. Cuidado, não deixe qualquer pessoa impor a mão sobre a sua cabeça. Você deixaria um macumbeiro colocar a mão na sua cabeça? É da mesma forma, você não sabe se a pessoa que vai impor a mão sobre a sua cabeça, se ela não está em adultério, se ela não está traindo a esposa, se ela não está fazendo feitiçaria, você não sabe, você não conhece. Essa igreja se desanimou de tal maneira, que os irmãos começaram, puxa, meu Deus, então eu estou enganado, o que eu estava sentindo, eu achava que era de Deus, não era, e o povo falava em língua, era aquela coisa toda. Foi definhando, acabou o ministério. O pastor que eu conheço tentou, fez uns cultos lá, tentou reorganizar, não conseguiu salvar a igreja, fechou a igreja. Então, eu vou dizer uma coisa para você, há muito tempo, eu não busco elogio dos homens. Se eu buscasse elogio dos homens, glória dos homens, eu não pregava o que eu prego nesse altar, eu não pregava. Eu sei que às vezes eu subo para esse altar e eu corro o risco de perder membros. Eu corro o risco de alguém chegar assim, não gostei não, esse pastor está fora de área, ele não está conectado no tempo de hoje não, ele ainda está ainda falando desse negócio de santidade, ainda está muito pesado ainda, não é aqui o meu lugar. Eu sei que eu corro esse risco, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos teriam comichão nos ouvidos, não sem querer ouvir aquilo que precisam ouvir, vão querer ouvir só aquilo que eles gostam de ouvir. Então eu sei que eu corro o risco de perder pessoas, eu corro o risco de pessoas não se animarem, porque aqui para alguém ser pastor, para alguém ser pregador, ela vai ter que andar com a gente, vai ter que andar numa trilha, vai ter que realmente estar adequada. Então tem gente que chega na igreja e com um ano já quer ser pastor na igreja. Vai não, filhinho, você vai ter que andar, comer um saco de sal, vai ter que provar que você é crente mesmo de verdade, que você está realmente, que o Espírito Santo está te levantando. Eu posso ouvir amém? Então tem gente que vai embora porque não consegue ter o espaço que ela gostaria de ter, porque ela não quer ser crente, ela não quer servir a Deus, ela não quer se consagrar, não quer se santificar, ela quer status, ela quer um microfone, ela quer um púlpito, e aqui não terá, aqui só sobe para falar quem o Espírito Santo vai levantando. Eu posso ouvir amém? Amém. E eu sei que ainda corro o risco de errar, porque eu sou ser humano, mas tudo que eu puder fazer para não errar, nós vamos fazer. E eu confio no Senhor que diz que aqueles que usam de engano não permanecerão na casa do Senhor. Às vezes a gente desconfia, será que essa pessoa está adequada? A gente não tem certeza, a gente ora, Senhor, toma na tua mão, mostra, daqui a pouco, plum, a pessoa cai, daqui a pouco, plum, sai de cena. Não sou eu que tiro, não é minha esposa que tira, é o Espírito Santo que pega aqui, filhinho, sai daí que é perigoso este lugar. Tem gente que quer ficar aqui nesse altar, quer fazer coisas, mas igual Urias, quer estar na frente de uma batalha, mas com a vida errada, com a vida desordenada, o diabo vai te matar, meu irmão. Conserta a tua vida, esteja com a tua vida no altar, para então você ir com aval, autoridade, subsídios e habilidades do Senhor para a tua vida. Eu posso ouvir amém? Amém? Com autoridade do Senhor. Amém. Aquela igreja acabou. Por que nós corremos esse risco? Por que eu estou falando isso? Porque aqui não é Moisés que dá testemunho de Josué, aqui não são os anciãos que dão testemunho de Josué, aqui é o próprio Deus que diz: pega Josué, o homem que tem o Espírito. O apóstolo Paulo diz: não busque louvor dos homens, busque o louvor que vem somente de Deus. Quando Deus testemunha de você, Jesus falava assim: eu não recebo testemunho dos homens, o meu testemunho, quem dá de mim é Deus, é Ele que dá testemunho de mim. A Bíblia diz que alguns judeus criam em Jesus, mas eles não confessavam publicamente, porque eles tinham medo de perder a posição na sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: não ame a glória dos homens, não busque o louvor dos homens, não busque a aprovação dos homens, busque ser aprovado por Deus. Quando Ele olhar para você e disser: você tem a medida do meu Espírito, você tem o meu Espírito, então Ele vai te levantar como levantou Josué. Fazia tempo que eu quero fazer, fazia tempo que eu quero. O pastor não deixa. Se você tiver o Espírito Santo, o pastor vai ter que dar tchau.
Se ele resistir, ele vai ter que sair de cena, porque é Deus que te levanta. Eu posso ouvir um amém? Eu cheguei na igreja com fome, com sede, quando eu me converti, em 1997. Ainda tenho 20 e poucos anos. Em 1997, cheguei na igreja. 6 meses depois, eu comecei a atuar dentro da igreja. Não foi nem 6 meses, foi mais rápido, porque a fome era tão grande. O pastor era músico, a gente começou a andar junto, e começamos a fazer as conferências, participar dos congressos que aconteciam lá, dos louvorzões, e a gente rapidamente começou a atuar na obra de Deus. Aí chegavam algumas pessoas e diziam: rapaz, você fica aí se dedicando. Eu tomei a chave do pastor, a chave da igreja, porque eu não entendi como é que um pastor, que tinha uma família, que tinha que ter uma vida de oração, que tinha uma correria, ele é quem tinha que abrir e fechar a igreja. Eu não entendia. Por que os diáconos saíam, todo mundo embora para casa, e o pastor ficava para fechar a porta da igreja? Uma desonra com a família pastoral. Às vezes, uma vez o pastor estava com a esposa em trabalho de parto no hospital, e nós ficamos 15 minutos na porta da igreja, esperando ele chegar para abrir a porta, porque ninguém tinha iniciativa de ter a porta da igreja para abrir, para facilitar a vida do pastor. Ele teve que sair correndo, que ele nem deveria estar na igreja, ele deveria estar lá cuidando da esposa. Teve que vir correndo, abrir a igreja, fazer o culto, para depois voltar para o hospital. Aí eu disse: pastor, me dá aqui a chave da igreja. 2 horas antes do culto, eu já estava na igreja. Eu abri as portas e aproveitava para orar, ficava orando. Quando terminava o culto, todo mundo ia embora, eu fechava a igreja. Eu comecei a servir o meu pastor. E alguns diáconos chegaram e disseram: rapaz, para com isso, pastor ganha para isso. Para com isso. Deixa o pastor trabalhar, tu fica aí se esforçando. Porque daqui a pouco o pastor não podia ir para um culto no interior, quem ia era eu. Não podia fazer o programa de rádio, quem ia era eu, porque eu estava caçando alguma coisa para fazer. O fogo estava queimando dentro de mim, eu estava caçando oportunidades. Aí começaram a dizer: o pastor é o protegidinho do pastor, ou o puxa-saco do pastor. Nome feio, né? 20 anos depois, estão lá do mesmo jeito, e alguns até desviados da fé. 20 anos depois, eu estou pregando com o mesmo fogo aqui para você. Por quê? Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Quando eu vi que era muito cacique para pouco índio, meu rapaz, tinha 2 cultos por semana, algumas vigílias. O pastor pregava muito bem e eu nem queria subir naquele púlpito, eu queria ser abençoado pela pregação do pastor. Então eu vi que era muito cacique para pouco índio, tinha ele, tinha vários outros obreiros. Eu disse: rapaz, aquele púlpito não é para mim. Sabe onde eu passei a estabelecer meus púlpitos para pregar? No hospital, nos bairros, evangelizando. Porque fazer a obra de Deus não se restringe a um púlpito. A obra de Deus é onde você estiver. Você prega o evangelho, ganha almas para Jesus, expulsa demônios, você cura os enfermos e você começa a trazer as multidões para a casa de Deus. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia? Aí eu quero ser um pregador, eu quero ser usado igual o pastor, igual o de Assis, igual o pastor Jadiel, igual o pastor de Assis, igual as pastoras. Eu quero ser usado. Então, eu acredito que em 1950, ou melhor, em 2050, eu vou ter uma oportunidade no púlpito para eu pregar. E as almas estão morrendo do teu lado e você não faz nada porque você quer um púlpito. Não queira púlpito. Não queira o microfone. Deus vai te dar isso naturalmente se você estiver na presença dele. Posso ouvir amém? Queira fazer a verdadeira obra de Deus pelo Espírito. Usa uma ferramenta tremenda, poderosa. O melhor e mais poderoso microfone que nós temos na mão hoje se chama celular. E os celulares de hoje têm uma capacidade de gravação de áudio assim impecável. A maioria dos repórteres que fazem trabalho hoje de entrevista, eles fazem com um smartphone, com um iPhone. Aí você tem uma ferramenta dessa na sua mão, está cheio de gente nos grupos que você participa, que estão perdidas, indo para o inferno, e você: o pastor não deixa um pregar,
quando Davi foi levantado para ser rei de Israel, para ser o pastor de Israel, ele já era pastor de ovelhas. Se você tem um chamado para pastorear, para fazer alguma coisa para Deus, comece fazendo na tua área, no teu ambiente de trabalho. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir aleluia? O Espírito Santo vai te pegar, vai te encher, vai te capacitar, e você vai começar a fazer a obra de Deus aonde você está, e te projetar para coisas maiores. É o Senhor que vai fazer. Tem gente aqui que sonha, só ele sonha construir 100 igrejas no Ministério Avivamento Cristão. Você acha que Deus não vai dar? É claro que ele é esperto, que para ele construir 100 igrejas, Deus vai prosperar ele muito. Então ele já está indo pela via certa. Senhor, eu quero construir 100 igrejas, e eu, como pastor dessa pessoa, eu é quem vou decidir o tamanho da igreja, o jeito da igreja. É para o Senhor, meu filho? É, pastor, pois vamos fazer do jeito que o Senhor merece, o templo de Salomão. Porque Deus vai dar muito para essa pessoa, para essas pessoas, porque outras vão construir. Eu declaro que aqui Deus vai levantar pessoas que vão prosperar tanto financeiramente, que daqui uns dias ela vai começar a contar: 1, 2, 3, 4, sul do estado 5, 6, 7, 8, no estado do Ceará 9, 10, 11, 12, 3, no estado do Pará 20, 30, 40, 50 missionários que só eu estou sustentando, bancando, com um bom salário. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Comece a sonhar os sonhos de Deus. Se Deus encontrar pessoas que serão instrumentos dele para sustentar missionários, para ganhar almas em toda a terra, Deus vai te prosperar. Se ele percebeu que ele coloca na tua mão, isso vai fluir, isso vai ter um retorno para a obra de Deus, ele vai te prosperar. Mas assim como José, como Moisés, como Josué, você e eu, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu posso ouvir amém? Então, Davi era cheio do Espírito Santo, Elias era cheio do Espírito Santo, João Batista era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Quando Maria recebeu a revelação do anjo Gabriel: vai lá na Isabel, tua tia, tua prima, porque ela também está grávida depois de velha, e depois de ela era estéril e velha, foi curada a madre, foi aberta a madre, e depois de velha ela está grávida também, vai lá na casa dela. E aí Maria vai, quando se encontra com Isabel, a Bíblia diz que ela sauda Isabel. Quando ela faz uma saudação para Isabel, a Isabel foi cheia do Espírito Santo, e dentro dela, João Batista estremeceu de alegria. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Um homem que veio para preparar o caminho do Senhor, não poderia ser diferente. Jesus falou que João Batista veio na unção, no espírito de Elias. Jesus falou que de nascido de mulher ninguém era maior do que João Batista. Lá em Malaquias fala que ele, João Batista, viria como um anjo, e ele seria como sabão dos lavandeiros e como fogo do ourives, cheio do Espírito Santo. É por isso que quando ele pregava do jeito que pregava, vendo as pessoas quererem matar ele e saírem de perto dele, fazia era juntar as multidões. Eu sei que tem muita gente que está aqui, é por causa da pregação ardente que acontece, do confronto de caráter, da palavra que diz: arrependei-vos de vossos pecados, e você sabe que não é um homem que está falando, é o Espírito Santo que está confrontando você, é o Espírito de Deus que está puxando você para uma realidade diferente, e é por isso que você não abandona essa casa. Já teve gente que já tentou, já foi num lugar, já foi no outro, voltou, sabe por quê? Porque sabe que aqui o Espírito Santo está movendo os corações, porque só o Espírito Santo pode sustentar um povo que apanha nas pregações. João Batista era cheio do Espírito Santo, e as multidões estavam indo atrás dele, os policiais, os soldados. E Jesus, diga comigo, Jesus, diga Jesus, era cheio do Espírito. Em Lucas capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, tendo pois, Lucas 4, falei foi 1? 4, 1, Lucas 4, 1. E sendo Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que
o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. Ele foi cheio do Espírito naquele momento, foi conduzido para o deserto, e ele volta do deserto, não somente cheio do Espírito, mas ele volta ungido. Vai para o versículo 18, quando Jesus volta do deserto, ele volta no poder do Espírito. Aí ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, passa a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi cheio do Espírito, foi ungido pelo Espírito, e é por isso que ele pôde realizar as obras que ele realizou. Um homem santo, um homem que não tinha pecado, um homem que não herdou a semente de Adão e Eva. Ele poderia muito bem ir para lá e para cá, e o diabo não entriscar nele, porque a legalidade que o diabo tem na vida do homem está no pecado. Jesus não tinha pecado. Mesmo sendo um homem santo, ele teve necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, meu irmão, se Jesus santo, se Jesus Deus, teve que ser cheio do Espírito Santo para realizar a obra, eu pergunto para você, o que será de um Zé e um Mané como você? O que poderemos fazer sem o Espírito Santo? Nada. Diga nada. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: nada. Se conscientize disso, meu irmão. Você não poderá mover uma palha no mundo espiritual. Se você tentar fazer a obra de Deus, ou tentar fluir na sua vida sem o Espírito Santo, o diabo vai salopar você. É por isso que Pedro fala lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, brama como leão, ele ronda como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo quer ceifar você, o diabo quer matar você, porque essa é a essência dele. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quem tem o Espírito Santo tem poder. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos deu poder sobre os espíritos malignos, sobre o diabo, para expulsar os demônios. Eu posso ouvir um amém? Amém. Jesus foi cheio do Espírito, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 1 de Atos, versículo 4 em diante, Atos 1, 4 em diante, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de me ouviste. Vai passando. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem quer ser testemunho de Jesus diz amém. Então seja cheio do Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu quero então dizer para você, eu quero mostrar a vida de um jovem, e baseado na vida dele, no Novo Testamento, em Atos capítulo 6, baseado na vida dele, eu quero te mostrar o que acontece quando alguém é cheio do Espírito Santo. Capítulo 6 de Atos vai falar de um homem chamado Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 3 em diante diz assim: escolhei, pois, isso aqui foi no momento em que o avivamento chegou em Israel, e eles não puderam administrar o que estava acontecendo, e aí tiveram que levantar homens para cuidar das viúvas, para cuidar das partes, né, de correria do dia a dia da igreja. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Cheio de quem? Do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este negócio, sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, diga Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E aí, queridos, era apenas um diácono. Aos olhos dos homens, é uma posição, não é uma posição muito desejada por muita gente, porque diácono é servo. O diácono mais diácono que a terra teve foi Jesus. Jesus foi um grande diácono,
Porque ele olhou para os discípulos e falou assim, ó, ei, quem é maior? É quem está sendo servido ou quem está servindo na mesa? Falaram, quem está sendo servido. E Jesus falou, mas eu entre vocês sou aquele que sirvo. Eu sou como quem serve. Estava servindo com a palavra. Aí Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos e falou assim, ó, façam isso uns com os outros. Lava os pés uns dos outros, ou seja, proteja um ao outro, limpa um ao outro, cuida um do outro, amém? Então Estevão, ele é levantado como diácono, um servo, alguém que estava ali para servir, como você vê esse povo de colete vermelho aí, tão bonitinhos, não é? Tudo de colete vermelho, servindo, dispostos, não é? A servir você melhor, com uma água, não é? Às vezes o Espírito Santo pega alguém, ela quer cair, aí eles vão lá para segurar, para não deixar você bater a cabeça no chão. Estão aqui para servir. Estevão estava nessa posição, de servir as viúvas, de levar o pão, levar as cestas básicas ao povo que estava necessitado, as viúvas que estavam sendo, não é, desprovidas ali, eles estavam indo para trabalhar em favor dos necessitados, porque naquele tempo não havia aposentadoria, o governo não sustentava, não apoiava as famílias, viúvas. Hoje você sabe que tem aposentados, tem um apoio do governo, e a igreja não está aqui para atuar mais nessa área social, nesse nível de exigência. Por quê? Porque há um apoio do governo, do Estado em relação a isso. Mas dentro da igreja nós temos a obra social que vai olhando com um olhar clínico e sabendo que está com necessidade para então poder promover alguma ajuda, amém, queridos? E os diáconos, eles foram levantados. Estevão, ele tem algumas características que é baseado na vida de Estevão. Eu quero então falar com você sobre isso. O que acontece com uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo? Pergunta para quem sabe do seu lado. Você sabe o que acontece quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui com Estevão. No versículo 8, número 1 diz que quem é cheio do Espírito Santo tem uma fé viva. Versículo 8 diz, e Estevão cheio de fé. A Bíblia diz que a fé é um dom. O dom da fé quem distribui é o Espírito Santo. Estevão tinha fé porque o Espírito Santo lhe deu essa fé, amém? Que fé é essa, pastor? A fé viva. A fé viva que te faz avançar, que te faz ir para frente. A fé que te faz perseverar e não desistir. A fé que te faz ser fiel. Porque uma das características do fruto do Espírito é fidelidade. Você vai ver numa tradução atualizada, fidelidade, na tradução corrigida, fé, é a mesma coisa. É a mesma coisa que tinha Antipas. Jesus dá um testemunho de Antipas lá em Apocalipse, dizendo, Antipas, minha fiel testemunha. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas precisam ter mais fé para perseverar no caminho, mais fé para ser fiel a Deus, ser fiel na vida com o Senhor. Posso ouvir aleluia? Rapaz, estamos vivendo um tempo em que as pessoas, muitos cristãos, começam a andar com Deus. Quando as coisas dão errada para elas, elas começam a negociar. Não, eu vou sair da igreja, porque depois que eu entrei na igreja, as coisas começaram a piorar. E que depois que eu estou na igreja, parece que agora tudo acontece de ruim. E o que é que você esperava? No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas ele disse assim, ó, tem de bom ânimo. Você vai receber uma porção de fé, que te fará capaz de enfrentar as adversidades da vida de cabeça erguida, e não vai desistir. E todas as vezes que você passar por uma prova, você será aprovado e será levantado para provas maiores, e as provas maiores te projetarão para galardões maiores. Fé. Não desista. Faça o teu filho olhar para você, crescer olhando para você, e quando no futuro os teus filhos estiverem passando por adversidades, eles vão se lembrar de você, e vão dizer, quando meu pai, a minha mãe passaram por essa luta, eles não desistiram, eles se mantiveram de pé, eles perseveraram. Eu vou fazer a mesma coisa, porque o mesmo Deus que deu vitória para os meus pais, me dará vitória também. Aleluia. Número 2, a segunda coisa que acontece quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe poder. Estevão cheio de fé e de poder. Diga comigo, poder.
Que poder é esse, pastor? Lucas 10:19. E eu vos dou poder, eis que vos dou poder, para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Há uma diferença entre poder e autoridade. Por exemplo, um policial, ele tem poder e tem autoridade. A autoridade que a lei dá para ele, a autoridade que a lei dá para ele de exercer o seu papel, porque ele não está em seu próprio nome, há algo por trás, há uma lei que lhe cobre. Essa é uma autoridade. Mas pode ser que um policial aborde alguém e a pessoa nem se lembre que há essa autoridade. Mas aí o policial tem uma segunda coisa. Ele tem um negócio chamado poder. Onde é que está o poder do policial? No cano, meu amigo. 765, 38, não sei nem se ainda usa essas coisas ainda. Ponto 40. 1.40 é isso? 1.40. Nem tu sabe, hein, bichinho? Ó, tem policial aqui, cuidado, vamos dar uma revistada lá. Eu me lembro que um dos ladrões lá do Banco do Brasil, quando eu fui tomado como refém, ele estava com uma 12 atrás de mim. É uma 12, né? Aquela... E ele perguntou, me diga aí para onde é que fica a delegacia. Aí eu, para lá. Aí ele, atrás de mim, colocava o cano do bicho quase que em cima do meu ombro. Meu irmão, ele fazia assim, ó. Pô! O meu ouvido fazia assim, ó. Um minuto depois estava. E ele morrendo de rir. E eu ouvindo só do outro desse ouvido aqui esquerdo. Antes de parar o zumbi aqui do meu ouvido, ele, deixa eu ver de novo. Aí aqui do outro lado, e eu aqui, oh meu Deus, tem misericórdia, 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 meu Senhor, tem misericórdia, misericórdia, meu Deus, vai aplacando a força do diabo neste lugar, Senhor, e bem baixinho. Aí, depois que eu fui saber que o bandido me conhecia, alguém disse, olha, o cara disse que te conhece, a máfia é terrível. Aí o cara estava aqui atrás de mim, e ele disse, ei, tu já tá acertando tuas contas lá com o lado de cima aí, né? Eu disse, é nada. Ah, não. Eu orando aqui, meu amigo. Os caras com 12, 765, aí eles ficavam assim, deixa eu ver se acerta o fio. Tá, chega, faz isso no fio. Aí o outro dizia, rapaz, você tá bom, deixa eu ver eu. Tá, e eu aqui no meio dessa brincadeira deles, aqui na frente deles. O povo passava e dizia assim, ó, Zezinho, ó, onde é que o Zezinho está lá, ó. E minha esposa achando que estava tudo maravilhoso. Estava preocupada, mas não sabia que eu estava lá. Aí uma irmã passou e disse, gente, o Zezinho está lá, ninguém fala para a Ruby, porque se ela souber que ele está lá sendo refém. 46 minutos de terror. Aí eu vi um veterinário saiu lá de dentro, sanguentando aqui no pescoço, disse que deram um tiro, bateu na coluna, passou raspando, aí tirou esse homem com as costas cheias de sangue. Eu disse, Jesus. Aí passou as grávidas nos braços desmaiadas e aquele terror. Aí quando veio um dos ladrões lá com a bolsa cheia de dinheiro, o cara que estava aqui comigo foi lá pegar a bolsa e levar para frente aqui do banco, na D20, eu aproveitei, tinha assim, mais ou menos umas 40 pessoas agachadas assim, eu aproveitei, agachei aqui, fiquei. Ele voltou, não viu mais ninguém, mas aí eu já estava atrás de todo mundo, saíram atirando para todo lado. Aí, irmão, até esse momento, por incrível que pareça, eu não senti medo, não senti nada. No começo, quando eles chegaram atirando, eu estava dentro do banco, todo mundo no chão, aí eu caí no chão. Quando eu caí no chão, eles atirando e os vidros caindo nas nossas costas. E eu aqui, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu ainda disse para o Senhor, Senhor, eu só não quero ir para o inferno, mas se for o meu momento, me prepara e me leva. E o sangue de Jesus tem poder. Aí caíram as mulheres em cima de mim, que eu não sei nem se não eram crentes, viraram crente na hora. Que eu escutei essas duas senhorinhas, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue, o sangue, o sangue. E eu não sei o que acontece, eu não sei, talvez a psicologia explica isso, porque eu não senti medo. Eu via tudo, mas eu não sentia, eu estava extremamente equilibrado. Até tinha um indivíduo lá brincando comigo, a gente até ria aqui, um para o outro. Irmãos, quando aquela D20 saiu com aqueles bandidos atirando na cidade, que eu desci, peguei a moto, subi em cima da moto, liguei, que eu comecei a sair, os nervos.
as carnes começaram a balançar. E eu só aqui na segundinha, devagarzinho para chegar em casa. Quase não chego em casa. O nervoso bateu que eu não conseguia equilibrar minhas carnes. Medo, meu Deus do céu, eu tive diante de uma bala. Eu poderia. Agora, por que eu estou falando isso? Porque os caras eles estavam bem armados, eles tinham muito poder. Aí diz, o meu pastor contou a história que o sogro dele mora de frente à delegacia. E o sargento que estava na época, quando viu o movimento, eles não ficam na delegacia. Ele saiu da delegacia com medo dos caras chegarem e abordar a delegacia para mobilizar. Então ele correu para frente da casa do sogro do meu pastor. Aí ele contou que era assim: o sargento correu lá para dentro. Ele era mais ou menos como o de Assis, só que um pouco mais magro. Aí ele chegou pro sogro do pastor: tu tem uma arma aí? Tem. Pô, me dá também, me dá tua arma aí. Precisa de duas. Disse: não, a arma é essa, eu vou ficar com ela, mas que os caras chegam aqui. Aí ele pegava lá o 38 dele, aí ele ia atrás da porta, botava a mão aqui atrás da porta, pro rumo do Banco do Brasil e fazia, tá, corria. 10 minutos depois ele ia de novo. Tá, aí corria. Vai para onde um policial desse? Vai para onde? Porque tem mais força, tem mais possibilidade quem tem mais poder. Eu conversei com um policial na época que o Banco do Brasil foi assaltado 8 vezes em Curimatá. Uma das vezes, um crente da nossa igreja lá, na época, ele ajudou, ele estava lá nos camburões, indo perseguir. Ele disse assim: olha, a gente ia a 500 metros dos bandidos, a gente não se aproximava mais que isso. Mas por quê? Porque vocês não chegavam perto e não atiravam e não faziam alguma coisa? A gente ia só para dizer que estava indo atrás deles, para eles saírem da fronteira do Piauí e passar para o legado lá do outro estado. Quando eles paravam, a gente parava. Quando eles andavam, a gente andava. Por quê? Aí ele falou: a gente estava com a arminha, era de brinquedo comparado. Os caras tinham até fusível. Fuzil. Você entende da área. Fuzil, eu sei de tudo. Fuzil, eu sei de 36, eu atirava com 36, bate-bucha. Os caras tinham arma de fogo, a gente nem encostava perto para não ser atingido. Preste atenção. Tem autoridade, tem domínio quem tem poder. Por que eu estou falando tudo isso? Jesus falou assim: ó, eis que eu vos dou poder. O diabo sabe que quando você chega em nome de Jesus, você domina aquela área espiritual, amém? Só que você sabe que o diabo, ele declara resistência, ele expressa resistência. Quantas vezes eu fui expulsar demônio, dizendo: demônio, sai em nome de Jesus, não saio. Sai em nome de Jesus, não saio. Sai em nome de Jesus, não, eu não vou sair. Ah, você não sai pela autoridade, vai sair pelo poder. Senhor, eu declaro fogo, queima, fogo, 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 queima, 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 queima. Aí o diabo sai. Por quê? Porque o poder que Jesus nos dá é justamente para isso. Às vezes o diabo, que ele é realmente rebelde, ele não quer obedecer a ordem que você dá, aí você joga fogo sobre ele. Joga fogo sobre ele. Quando você declara: eu ministro fogo sobre a sua vida, eu ministro fogo sobre essa pessoa, que o fogo queime, porque o fogo é Deus. Deus é fogo consumidor. Você põe a mão de fogo sobre a cabeça do endemoniado, os demônios começam a gritar e não resiste o poder do fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus te deu poder. O diabo é um safado, um irresponsável, um miserável, um desdentado, careca, banguela, zaroia, não vale nada, é rebelde, quer declarar resistência contra você.
mas quando você joga fogo sobre ele, vai queimando até que ele não resiste, e ele tem que sair. Não importa o que o diabo tem tentado fazer contra você, persevere, declare fogo de Deus sobre a sua casa, declare fogo de Deus sobre todas as áreas da sua vida, onde o diabo está atuando, e ele não vai aguentar, porque eu vos dou o poder, disse Jesus, para expulsar demônios, para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de poder. A Bíblia diz que Estevão tinha poder. A terceira virtude que você recebe quando você tem o Espírito Santo são sinais. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Diga comigo, sinais. Pastor, que sinais são estes? Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, o Senhor fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crêem. Que sinais são esses? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Posso ouvir aleluia? Pastor, eu tenho 10 anos que sou crente, nunca tive a oportunidade de expulsar um demôniozinho, nem um enxumirinzinho, nem aquele demôniozinho duendezinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você ainda não teve a oportunidade, se teve, se pelou de medo, aproveita, a próxima oportunidade que você tiver, que tiver um endemoniado, é você que vai lá. Eu me lembro quando eu me converti, e eu queria, porque a primeira vez que eu vi uma pessoa endemoniada na igreja, o pastor chamou as pessoas para orar, e uma mulher caiu endemoniada, foi aquele alvoroço, eu nunca tinha visto aquilo, mas quando eu vi o pastor expulsando aquele demônio, eu achei o máximo, porque eu tinha lido na Bíblia, eu vi meu pastor fazendo isso, eu disse: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu acabei de chegar na igreja, nunca tinha visto ninguém pulando dentro da igreja, e aí quando aquilo aconteceu, eu pulava dessa altura, eu fazia assim: meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Aí o povo, ao invés de olhar para o pastor expulsando demônio, o povo olhava para mim, eu vibrando. Eu disse: eu quero isso para a minha vida. Eu comecei a orar: Senhor, me usa para expulsar demônio. Eu disse: Senhor, no dia que eu, não juntamente com outro, mas eu sozinho, colocar a mão na cabeça de uma pessoa endemoniada, e disser: demônio, sai em nome de Jesus, que esse demônio sair, aí eu vou entender que o Senhor está comigo mesmo, aí eu vou saber que o Senhor está comigo. Então, novo convertido, você sabe, tem um monte de ideias. Aí eu ficava caçando demônio. Onde é que tem? Onde é que tem um endemoniado? Eu quero ter uma experiência. Enquanto muita gente corria com medo de endemoniado, eu estava caçando uma oportunidade para manifestar o poder de Deus na minha vida. Aí um dia eu estava orando na igreja, eu tinha a chave da igreja, eu estava orando, 10 da manhã, eu estava com as 2 horas de oração ali: Senhor, me usa. Aí quando eu estava orando justamente dessa maneira: Senhor, me usa para expulsar demônio. Os apóstolos expulsavam os demônios. Existem homens de Deus hoje que expulsam demônios. Senhor, já estou na igreja, eu já sou convertido, eu já me batizei, me usa para expulsar os demônios. Aí a porta da igreja, meu Deus, que tribulação é aquela? Quando eu fui olhar, era o meu pastor. Na hora que eu abri a porta, o meu pastor disse: meu amigo, vamos ali comigo, me ajudar a expulsar um demônio, porque tem uma moça que está endemoniada, está rolando igual cobra numa cama. Vamos lá. Eu disse: oh Jesus, é a minha oportunidade. Peguei minhas coisas aqui, nós fomos. Quando chegamos lá, que entramos na casa, a moça estava igual uma serpente em cima de uma cama, enrolada, né, se enrolando e se virando. Aí o pastor disse: e agora? Quando o pastor começou a orar, que ele disse: Senhor, em nome de Jesus. Quando ele começou a orar, eu voei em cima da cama: sai demônio, sai daí demônio, em nome de Jesus, queima, 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 queima. O diabo não encontrou nenhum caminho para sair, irmãos. A Bíblia diz que o teu inimigo vem por um caminho, por 7 sairá. Ele vai por um, vai por outro. Qual o caminho que ele vai? Ele não sabe nem por que caminho fugir quando você vem com fogo assim. E Deus começou a me usar. Eu ia para os bairros evangelizar, as pessoas ficavam endemoniadas, e eu expulsava os demônios. A fase passou, não é? A maturidade foi chegando, não é? Mas eu caçava endemoniado para expulsar o demônio. No início não era mesmo por amor às pessoas, não, era mesmo por raiva do diabo. Depois passou a ser por amor às pessoas, por querer libertar as pessoas. No início não, eu não estava nem lá se a pessoa estava sofrendo ou não, eu queria saber o demônio sair gritando, eu queria ver o diabo gemendo com fogo. Uma vez nós orando, aí um senhor, era ex-macumbeiro, tinha atropelado, matado uma pessoa, aí ele confessou para a gente, estava eu e o missionário Tony na época,
E ele confessou para a gente, na hora que nós começamos a orar, ele ficou endemoniado. Quando ele ficou endemoniado, um macumbeiro, já a pessoa já viu um macumbeiro endemoniado? Ele fazia assim, rasgava a camisa na nossa frente, um senhor de 60 anos. Aí nós começamos, Senhor, manda fogo, 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 manda fogo, manda fogo. A porta da sala estava aberta, ele fazia assim, aí expulsamos o demônio. Aí, curiosidade à parte, aí nós perguntamos, por que quando a gente falava fogo, você fazia assim? Ele falava meio estranho, dizia, gente, quando vocês clamavam fogo, entravam umas bolas de fogo pela porta, e vinha direto para o meu rosto, eu me desviava do fogo. Você não tem ideia do que acontece, quando você clama pelo fogo de Deus. Eu posso ouvir um amém? Você tem poder, e o poder de Deus é a tua arma de fogo. Se o diabo não sair pela autoridade que você tem, ele vai sair por causa do poder, porque Deus te deu poder. Põe a mão na cabeça dos seus filhos e declara o poder de Deus. Põe a mão na cabeça do seu marido quando ele estiver dormindo, roncando, diz, Senhor, eu repreendo esse ronco, eu repreendo a bebida, eu repreendo a droga, eu repreendo esse homem violento, transforma ele numa manteiga derretida, Jesus, poder, poder, fogo, 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 fogo. Aí esse homem vai acordar de manhã, vai dizer, gente, eu sonhei que eu estava tomando banho num rio de fogo. Você, yes. Amém? Eu vou terminar. A quarta virtude que você recebe quando você é cheio do Espírito Santo é que você recebe sabedoria. A Bíblia diz no versículo ainda no versículo ainda no versículo 3 fala que os homens eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria para administrar, sabedoria para aplicar a verdade de Deus para a sua vida, sabedoria para ser coerente. Você sabe que sabedoria é diferente de inteligência e conhecimento. Amém? Conhecimento é o que você tem das informações que você recebe. Inteligência, ligar os fatos. Sabedoria é aplicar para a sua vida aquilo que você tem de conhecimento e de inteligência. Tem gente que não tem sabedoria, por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta você saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, saber de tudo a respeito da moralidade e não pôr em prática. Não adianta o médico saber que faz mal para o seu pulmão e para a sua saúde, fumar, e ele sair do consultório com cigarro na mão. Não adianta o médico saber que a droga mata, que a droga destrói, e ele é viciado. Não adianta um professor da área do trânsito saber a sinalização para ensinar os outros, quando ele está dando cavalo de pau e atravessando os faróis vermelhos. Precisamos de sabedoria, eu posso ouvir amém? Sabedoria é aplicar na sua vida aquilo que você tem de conhecimento. E Estevão era um homem de Deus, um homem cheio de sabedoria. A quinta coisa que você recebe a quinta virtude é que você tem a oportunidade de ter a tua face resplandecendo como a face do Senhor. O versículo 15 diz assim: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Como é que é um rosto de um anjo? Resplandecente, diga resplandecente. Houve um ministro do Senhor chamado Jerônimo Savonarola, que viveu antes de John Hus e Lutero. Ele era tão cheio do Espírito Santo que disse que ele caía no altar, passava 4 horas arrebatado no altar, e as multidões não iam embora para casa, até que ele se levantasse. Por quê? Porque o povo ficava contemplando ele, porque enquanto ele estava arrebatado, desmaiado, a sua face brilhava como a face de um anjo. É possível? Moisés experimentou isso, os discípulos viram isso em Jesus. É possível que de repente, mulher, o teu marido que já não tem olhado muito para você mais, começa a olhar para você com um olhar diferente. Gente, que rosto brilhante. Porque quem acredita que um ser angelical é bonito? O ser angelical, ele foi criado diretamente da mão de Deus.
Quem acredita que Adão era bonito? Adão era um eu da vida. Quem acredita que Eva era bonita? Rapaz, eu vou dizer, ninguém chegava aos pés dela. Deus fez com a própria mão. Nós viemos desengonçados, porque a gente vem de uma concepção diferente, contaminado pelo pecado. Sabe por que o teu nariz é maior que deveria ser? Pecado. Orelha, você olha assim, meu Deus, parece um elefante perto é feio. É porque nós nascemos deformados, por causa do pecado que começou a trazer defeitos, mas a gente era para ser perfeito, igual os anjos. Sabe por que o bucho cresce? Porque a ansiedade faz comer demais, e você vê aquela tendência para obesidade, doenças. Aí a gente fica, mas ainda bem que na restauração de todas as coisas, a Bíblia diz que nós seremos como varão perfeitos. Amém? Não haverá, a barriga vai encolher, o pescoço vai ser esticado, canela vai engrossar, alguma coisa vai acontecer. Eu acredito que um ser angelical é bonito. Então, no dia, mulher, que o teu marido olhar para você e dizer assim, meu Deus, está igual um anjo. É porque a Bíblia não fala de anja, né? Não pode dizer uma anja, mas está um anjo. Aí você fica feliz, mulher, porque ele está dizendo que você está bonita. O Espírito Santo aformoseia o nosso rosto, amém, queridos? Você já se olhou no espelho e já disse, meu Deus, como pode uma pessoa tão linda como eu fazer aquelas coisas no banheiro? Uma pessoa tão bonita como eu ainda conseguir errar tanto. Você consegue se amar? Você já fez careta no espelho e achou você mesmo engraçado, engraçada? Pastor, se eu fizer uma careta no espelho, eu tenho certeza que eu mesmo desmaio. Eu não aguento nem eu, normal. O Espírito Santo vai deixar você mais bonito, mais bonita, em nome de Jesus. Já viu um senhor, um velho bonito? Uma velhinha bonita? Você olha e diz, meu Deus, tudo que eu queria era chegar na velhice lindo desse jeito. É possível. Abraão recebeu uma unção de boniteza. A Sara estava com 90 anos, daquele jeito. Abraão olhou para ela e disse, meu Deus, parece que eu estou te vendo pela primeira vez. Para haver uma atração, o Espírito Santo vai te renovar. Assim como Estevão teve a experiência da face de um anjo nele, à medida que você for sendo cheio do Espírito Santo, você vai refletir a glória de Deus no seu rosto. Eu já vivi fases e fases. Eu já vivi fases onde nem eu mesmo me aguentava. Olhar no espelho e disse, toma jeito, rapaz, te converte, muda a tua vida, seu irresponsável. Eu já vivi fases da minha vida onde a minha esposa olhava para mim e dizia assim, teus olhos estão brilhando. Várias vezes eu saí do lugar secreto e a primeira coisa que ela dizia, os olhos estão brilhando. Eu tive uma experiência uma vez, quando minha esposa estava no apartamento para dar à luz a Rebeca, sentindo dores, que até a minha alma gritava. Do lado dela tinha uma mulher, uma senhora que também estava no trabalho de parto, estava ali dilatando. E aquela mulher era esposa de um homem macumbeiro. E eu estava sentado lá na hora, quando ele entrou trazendo um lanche para a esposa. Quando ele entrou, que ele olhou para mim, ele fez assim, colocou o lanche lá e disse, eu tenho que sair daqui. Aí perguntaram, por quê? Porque eu não consigo olhar para ele, tem uma luz nele, não consigo olhar para ele. Aí ele saiu do apartamento, da sala. E o que foi que eu fiz? Rapaz, a luz está em mim, que eu vou atrás. O homem tinha saído do hospital, sentei do lado dele. O que foi que você viu? Rapaz, tem uma luz em você. Pô, deixa eu te dizer, Jesus está na minha vida.
E eu quero pregar, falar sobre Jesus para você. Falei de Jesus. Um mês depois eu fiquei sabendo que ele já estava na Assembleia de Deus. Aleluia! Já pensou um cabelo feio como esse, Jesus? Ficando dourado. Cabelo de um anjo. A esposa vai olhar e dizer assim: agora eu creio que Deus existe, porque transformou um negócio desse. Número 6, quem tem o Espírito Santo vê os céus pelo lado de dentro. Versículo 55 diz assim, presta atenção: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus Cristo à direita de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo poderá ter experiência como Estevão teve. Ele estava sendo perseguido, estava sendo apedrejado pelos seus inimigos, e na mesma hora ele viu os céus abertos, ele viu o céu pelo lado de dentro, ele viu Jesus no céu. Quem quer ver o céu pelo lado de dentro, diga amém. Diga aleluia. Então vamos ser cheios do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Tem pessoas que têm dificuldade de viver o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é um evangelho de perdão. Diga comigo, perdão. Quem é cheio do Espírito Santo, número 7, em sétimo lugar, recebe a virtude de perdoar no mesmo nível em que Jesus perdoou. O versículo 60 diz assim, presta atenção, eu já quero que você fique de pé. O versículo 60 diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A mesma coisa que Jesus falou na cruz: Senhor, não impute sobre eles esse pecado, perdoa-lhe porque eles não sabem o que faz. Estevão teve a mesma experiência. Você é o tipo de gente que só perdoa aos amigos, as pessoas que você gosta? Você só ama as pessoas que você gosta? Jesus falou assim, ó, não faz nada demais, os gentios fazem a mesma coisa. Amai vossos inimigos, perdoai a todos os vossos inimigos, orai por eles para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Eu posso ouvir um amém? Todas as dificuldades que um cristão tem de viver o verdadeiro evangelho, ele tem porque ele está vazio do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos toda a possibilidade de sermos como Jesus. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou: eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Diga amém. Então quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe fé viva. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem poder de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, os sinais vão acontecer com a sua vida. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem sabedoria. Quando você é cheio do Espírito Santo, você pode ter a face resplandecendo como a face de um anjo. Você vê o céu pelo lado de dentro e você vive o verdadeiro perdão. Tem muita gente doente porque não consegue perdoar. Quer ter saúde na tua alma, quer ter saúde na tua vida. Você quer que Deus atenda as suas orações? Então perdoe a todos. Perdoe quem te traiu, perdoe quem te machucou, quem te marcou na infância, perdoe teu marido, tua esposa, perdoe a todos e Deus vai te dar vitória. E o Espírito Santo vem sobre nós para isso.